Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com a minha mãe mais uma vez e hoje ela vai contar o testemunho da gestação da minha irmã, a minha irmã antes de mim. E espero que vocês prestem bem atenção e espero que vocês se identifiquem com esse testemunho, tá bom? Vamos lá, mãe? Graça e paz a todos. Meu nome é Sueli e gostaria assim, de estar relatando, né, um fato que aconteceu comigo quando eu fiquei grávida da Daisy. A Daisy é minha quarta filha, né? Tinha tido Dogo Leandro, a Denise e o Abner. E todos foram normais, nunca aconteceu nada. Minha pressão era 12/8 e, né, era tudo normal. Mas quando eu estava de 2 meses de gestação, eu perdi o líquido. Ela começou a ser gerada só no sangue. Eu fui no médico, o médico fez o exame e falou assim, você perdeu o líquido, né? Vamos esperar mais um pouco para ver o que vai acontecer. E eu continuei, né? Qual era aquela gravidez, comecei a fazer pré-natal e tudo. E a médica do postinho não mandou fazer outros exames. E ali, os outros filhos que eu tinha tido, nunca tinha tido pressão alta. E ali comecei a ter pressão alta, comecei uns relatos de muitas coisas terríveis que estavam acontecendo na minha gestação, né? E quando eu estava para ganhar ela, eu tive dores de parto, eu fui levada para o médico. Aí quando chegou lá, eu com dores horríveis de parto, eu internei, era umas 7 da manhã, passei o dia inteiro com dores horríveis, meus partos é normal, né? Com dores horríveis, né? E ali, quando chegou na madrugada, eu com dores ainda, os médicos, eu ouvi os médicos falando de mim, eu ficava com o olho fechado, mas eu sempre deixava um olho um pouquinho aberto, assim, eles não viam. E eles falavam, aquela ali é parto de risco, nós vamos escolher, ou é ela ou é a criança. Aí minha pressão subia mais, né? E no outro dia, eles viram que eu estava ainda com a pressão muito alta, não podia fazer meu parto, porque eu ia morrer, né? Aí eles me levaram para ver o coraçãozinho da Daisy e não achava o coração dela. Fiquei várias horas lá, eles fazendo eletro do nenenzinho, não achava. Aí ele pegou, depois ele fez mais um ultrassom, falou para mim, você perdeu o líquido quando você estava saindo da sua casa? Eu falei, não, eu perdi com 2 meses de gestação. Ele falou, não, você perdeu em casa. Eu falei, não, doutor, eu perdi com 2 meses de gestação. Ali naquele hospital do Amparo Maternal, lá em São Paulo, sabe? Perto da Santa Cruz, ali do metrô. Foi ali que eu ganhei, né, a Daisy. E eles olhavam pro outro, assim, aquele monte de médico lá, né? E ficava olhando assim um pro outro, sacudindo a cabeça. Aí eu falei, o que foi, doutor? Ele falou, sua criança tá só no sangue, não tem líquido nenhum aí, tá só no sangue. Eu não sei como é que essa criança está viva. Depois de vários tempos, eles ouviram o coração da Daisy. Aí eles mandaram eu ficar lá no pré-parto, eles tentando fazer o parto, assim, induzir o parto e tudo. E chegou uma hora, eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Aí Deus me deu uma ideia, faz isso. E eu fiz, né? Segurei na cama atrás, assim, e fiz isso. A médica tinha acabado de passar. Aí ela encaixou e eu falei, doutora, eu vou ganhar. Ela falou, acabei de passar. Eu falei, doutora, eu tô ganhando. Aí ela pegou, olhou assim e falou pra enfermeira, olha aí. Aí quando a enfermeira falou, tá coroado, coroou. E foi muito difícil, né? Passar pra maca, ir lá pra onde que eu ia ganhar, ainda tiveram que colocar aqueles ferros, né? Né? Vocês sabem como que é. E eu ganhei a Daisy, pedindo misericórdia para Deus, misericórdia, eu ganhei. Aí fiquei na maca depois, né, preparada já para eles levar eu pro quarto, né? Aí eu fiquei lá. Deixa eu fazer uma pergunta. E no caso, então, a Daisy foi gerada somente no sangue e não no líquido amniótico? Não tinha. Ela só tinha sangue. Só tinha sangue. Eu ganhei ela lá no Amparo Maternal, né? E vocês podem até ir lá perguntar sobre isso que aconteceu comigo.
E mais uma coisa, os médicos têm uma explicação para isso? Como que pode um neném ser gerado só no líquido, só no sangue, não no líquido amniótico? Ele falou assim que é muito difícil. Em 1000 gestações pode acontecer uma. E a Daisy é uma dessas de 1000, ela é uma. Incrível. Ele falou assim que é muito difícil, geralmente as crianças não sobrevivem e que ela foi algo diferente, né? Tipo que é milagre, né? Que eles falam. Eles não gostam de falar que é milagre, mas eles falou, né? Que foi algo assim muito diferente mesmo e todos eles ficaram abismados, né? E como a senhora se sentiu após o parto dela? Então eu fiquei na maca esperando para eles arrumar um quarto para mim. E era mais ou menos umas 11 e pouco da manhã e eu fiquei ali. E me deu um sono, né? Eles trouxeram almoço para mim, mas eu não conseguia almoçar. E aí me deu aquele sono, mas quando eu acordei, eu só fechei o olho, quando eu abri, eu estava quente atrás das minhas costas, pus a mão, era sangue. Aí eu comecei a chamar a enfermeira, eu não tinha mais fala, assim, eu não conseguia falar direito. Eu, enfermeira, daí passou uma moça assim, eu falei, por favor, socorro, socorro. Ela chamou os médicos. Aí começou a cair muito sangue da maca, né? E eles arrastaram a maca, já começaram a dar tapa no meu rosto, né? E falava comigo, não dorme, gritava comigo, tá escutando? Eu tava escutando muito longe. Ele tava caindo, era, como que fala? Hemorragia último grau. Eles falaram que aquele sangue não estanca, a pessoa já está indo embora. Aí eu peguei e olhava assim pra ela pá, na minha cara, meu rosto ia pra lá, ia pra cá, ela batendo assim, eu não sentia dor. E sabe quando você entra numa piscina que faz tchó, seu ouvido tava assim, dentro no meu ouvido. E ela gritava e eu ouvia muito longe, ela falando, filha, não dorme, você tá escutando. E tiraram o resto de parte de mim, eu não tava vendo mais nada. Aí eu não conseguia mexer a ponta do dedo. Aí eu falava, eu não consigo. Eu falava, sem mexer nada, eu falava, não consigo. Ela, você não pode dormir. Bah na minha cara, pá. Até que eu apaguei. E o que aconteceu nesse período que a senhora apagou? Demorou muito tempo para a senhora voltar? Olha, eu fui num lugar de trevas. A minha alma saiu do meu corpo. Eu fiquei morta. Meu corpo ficou ali morto. E a minha alma foi num lugar de trevas, aonde que fala na Bíblia, trevas exteriores. Eu fui lá. Eu fui naquele lugar. E as pessoas conseguem encontrar essas trevas exteriores na Bíblia? A senhora sabe onde está escrito? Eu não sei falar agora, mas fala trevas exteriores. Se você pesquisar no Google... Então eu vou pesquisar e vamos colocar na descrição do vídeo. Então eu fui nesse lugar. É um lugar muito escuro. Muito escuro, não dá para ver uma fresta de luz, nada. E eu andava ali assim com aquele medo de cair num lugar que chama na Bíblia também, Poço do Abismo, né? Eu também não vou falar agora o endereço para você, que eu não lembro agora onde que está na Bíblia. Mas eu estava com medo de cair lá, porque quando a gente é criança, a gente vai para a igreja, vai para a escolinha dominical, eu sempre fui evangélica, desde pequenininha. E eu ouvia nas pregações, eu ouvia falar sobre esses lugares, né? O Poço do Abismo, né? Trevas exterior. E eu fui na trevas exterior. Aí eu comecei a gritar naquele lugar, muito alto. A minha alma gritava muito alto. Senhor! Tanto que tu me avisou que tinha uma obra na minha vida. E agora, Senhor, eu não dei ouvido. E eu estou indo para o inferno. A minha alma gritava, eu com os braços abertos, andando naquela escuridão que não dava para ver nada. Algo terrível, terrível. Aí eu falei, Senhor, e agora, Senhor? Tanto que tu falou que tinha uma obra na minha vida. Quem vai fazer a tua obra no meu lugar, Senhor? E os meus filhos que ficou? Quem vai cuidar deles, Pai? Quem, Senhor? Aí eu comecei a pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa. Senhor, eu prometo para ti, se tu me devolver a vida, Senhor, aonde eu passar pela primeira vez, eu vou contar o testemunho. E se o meu marido não quiser casar comigo, eu largo dele para te servir. Nós éramos amigados na época, né? Eu largo o seu, e Deus viu que era de verdade. Aí eu pedi, em nome do teu filho amado Jesus, me devolve a vida.
senhora uma vez falou que enquanto a senhora estava nesse lugar, as lágrimas escorriam para trás, como se a senhora tivesse Sim, deitada. E a sim. senhora estava andando nesse lugar escuro. Sim, é porque é sobrenatural. Sim. É sobrenatural esse lugar, né? A gente fica vivo de verdade, a alma não morre. Depois que a gente sai dessa caixa, desse corpo, né? Aí a alma fica fora. E esse corpo pode cair aqui agora. Mas a alma, ou ela vai para um lugar de descanso eterno com Cristo, ou para um lugar de tormento eterno. Já vai ser atormentado. E tem pessoas que perguntam, mas vai para o céu? Não, vai para o lugar de descanso, né? Lá não vai ficar dormindo. Dormiu, essa caixa dormiu. Mas a alma saiu, está viva, né? E a alma vai para um lugar para descansar lá, fica Seria lá. o seio de Abraão? Sim, né? Tem muitos relatos, né? Que fala seio de Abraão, né? Então, vai para lá, fica acordado lá. Os nossos entes queridos que já foram, os irmãos da igreja que foram, que dormiram dormiram no Senhor, né? Eles estão lá, eles não estão dormindo lá. Lá é um lugar de paz, de amor. Eu creio que lá eles vão se reencontrar, vão se reconhecer. Eu creio. Oh, glória a Deus, aleluia. Isso é de verdade. Agora, aqueles que partissem o Senhor, igual eu creio que muitos que foram embora também tiveram como que se fala assim, tiveram isso também, assim, Senhor, e agora? Mas eles já foram embora, eles não voltaram. Eles foram para o inferno. A experiência? Eles tiveram uma experiência também, mas só que muitos não voltou. Foi embora e não voltou. Estão lá. Ou eles estão nesse lugar de descanso eterno, ou eles estão já no lugar de tormento eterno. É de verdade, existe sim. Muitos falam aí que morreu, acabou. É mentira. É mentira. Morreu, segue-se o juízo, né? Ou vai para o céu, né? Ou vai para esse lugar de descanso, ou vai para o inferno. Porque depois que as pessoas estiverem lá já sendo atormentadas, lá no juízo final, esse inferno vai ser lançado no lago de fogo. Ele existe de verdade. Você entendeu? E ali, voltando ali naquele lugar, aí eu falei para o Senhor, né? Me devolve a vida em nome do teu filho amado Jesus. A minha alma voltou em alta velocidade para o meu corpo. E eu estava ali morta, naquele lugar, lá no Amparo Maternal, ali em São Paulo, e entrou dentro do meu corpo. Então, mas eu não conseguia me movimentar, só abri meu olho assim, meu olho abriu e eu não conseguia mexer a ponta do meu dedo, eu estava totalmente paralisada. Eu vim da morte, voltei para o meu corpo. E ali aquela médica, quando ela viu que eu abri meu olho fechou, ela segurou meu olho. Aí só a bola do meu olho que mexia assim. Aí ela começou a gritar no meu olho, ela falava, filha, você voltou! Você tá me escutando? Eu tentava falar que sim, eu tentava olhar para ela assim, falar que sim. Você venceu! E eu tentava falar para ela, Jesus venceu por mim. Só que saiu assim, ó. A minha alma estava falando. A minha alma está falando aqui através dessa caixa com a sua alma que está aí do lado, desse lado aí. Essa alma é de verdade, ela existe, viu? Essa alma o Senhor deu para nós. E é essa alma que vai se apresentar diante de Deus, né? Muitos já estão lá sofrendo, mas os que já estão salvos já estão lá esperando o dia do arrebatamento. E depois, através de oração, que eu saí daquele hospital, eu não podia dormir mais. Depois que eu voltei, eu não podia dormir. A médica ficava assim, não dorme, você tá escutando, você não pode dormir. Aquele peso que vinha, sentava em cima de mim, assim, um peso, algo sobrenatural, meu olho, eu não conseguia abrir meu olho. Aí eu falava, Sueli. Daí eu, você não pode dormir, você tá escutando? Falou pra mim. Ela disse pra senhora que tinha perdido a senhora. Então ela falou, nós te perdemos, Sueli. Nós te perdemos, você voltou, você tá escutando? Você voltou, você estava morta. Falou pra mim. Eu olhava pra ela assim, quando eu comecei a tentar falar, eu falava, Jesus venceu por mim. Porque eu sabia que Jesus me trouxe de volta. E através de oração, foram orar pra mim no hospital. Depois disso eu fiquei mais 9 dias ali. Eu não conseguia mais ficar, eu não conseguia pegar a Deise no colo.
A Deise, eu pegava ela, ficava tremendo. Eu ia tomar banho no banheiro que é longe, eu caía desmaiada, né? E a senhora ficou com alguma sequela? Sim, eu fiquei com pressão alta, né? Minha pressão foi muito alta, muito. E sempre eu fico com a pressão alta, né? E engordei também, né? Bem, eu pesava uns 60 quilos no máximo. Então, no né? caso, a senhora teve um distúrbio hormonal. Sim, né? E a sequela do sangue que sobe? Ah, sim. Depois que eu voltei, né? Eu fiquei com... O médico falava pra mim, eu não podia me emocionar. Se eu me emocionasse, eu via uma criancinha assim, eu já começava a sentir um gelo. Um gelo, sabe? Não sei se vocês conhecem aquele gelo que coloca na caixa de isopor para vender sorvete na rua. Ele queima. A sensação é que tinha um gelo daquele jeito subindo na minha coluna e era muito, muito, muito terrível. Eu fazia assim, eu falava, Jesus, misericórdia! Eu colocava minha cabeça assim no meio da minha perna e gritava, tem misericórdia de mim! Era um gelo. Aí o médico falou pra mim, isso aí, sabe o que é? Derrame cerebral. É o derrame cerebral que tá subindo aí dentro da sua coluna. Eu não sei como é que você voltou, ele falou pra mim. Daí horário pra mim, eu consegui a alta, né? Eles não queriam me dar alta, ele falou assim, olha, eu tenho que te dar alta, mas eu não posso te dar alta. Você tá entendendo o que tá acontecendo? Eu falei, sim. Aí, então, eu tenho que te dar alta. Daí eu fiquei emocionada, eu fiz, é o gelo que tá subindo aí na sua coluna, né? Eu falei, é. Ele falou, então, isso é o derrame cerebral. Você pode morrer aqui na porta do hospital, descer nessas escadarias aqui do hospital. Se você se emocionar, você vai morrer. E pode, vou deixar bem claro pra você. Você, Sueli, vai morrer a qualquer momento, você nunca mais pode ser mãe. Se você ficar grávida, pode deixar o seu caixão encomendado que você é uma mulher morta. Você não presta pra mais nada. Ele falou isso pra mim. O nome dele era Dr. Roberto. Parecia que ele tinha uns 27 anos, sabe? No máximo 30 anos, novo médico. Mas ele era assim, falava na lata pra gente, sabe? E eu fiquei tão ruim que toda vez que eu me emocionava, eu sentia aquele gelo na minha coluna. E para encurtar um pouco, eu quero falar para vocês que depois de algum tempo, eu fiquei grávida da Débora. Depois de algum tempo. Eu comecei a entrar em pânico. Eu falei, meu Deus, agora eu vou morrer. O médico falou que eu vou morrer. Aí veio algo assim no meu coração. Se você for morrer, falaram para mim, vai lá, toma uma injeção lá no hospital, lá no postinho, lá na farmácia, toma uma injeção, você conta a sua história. Aí eu olhei e falei assim, não. Se eu for fazer isso, eu vou morrer tomando essa injeção. No caso, essa injeção seria para abortar, para a senhora não morrer, porque era perigoso a senhora ficar grávida. Eu acho que era isso que ele estava falando para mim, né? Porque ainda estava no começo, aí eles falaram, então vai lá. Mas eu nunca provoquei nenhum aborto. Meus filhos, graças a Deus, são todos vivos, né? Glória a Deus. Então, eu não queria ir lá tomar uma injeção. Porque se eles soubessem do meu histórico, eles iam me dar uma injeção, né? Mas eu falei, não. Se eu tomar essa injeção, vou morrer tomando a injeção. Então, eu vou deixar assim. Aí eu fiquei, né, na gestação, tudo. E quando eu estava com quase 9 meses já. 9 meses. Aí eu fui num culto. Minha sogra me levou num culto numa casa. E lá tinha um casal. Eu nunca tinha visto aquele casal. Eles vieram de longe. Era ali na Vila Clara, sabe? Americanópolis, ali perto de Jabaquara, lá em São Paulo. Então, e eles vieram de longe, eu acho que eles vieram de Osasco, aquele casal. Estava fazendo uma campanha lá na casa da missionária Cidinha, da Deus é Amor. E aquele casal, quando eu cheguei lá, ele estava cantando os hinos, ele começou a pregar. Aí ele parou, olhou para mim assim, no começo da pregação, ele falou, o médico te condenou, nunca mais você pode ser mãe. Mas eu vejo uma criança num chale cor-de-rosa no seu braço. É uma menina e Deus vai cuidar de você na hora que você for ter essa criança. Aí eu chorei muito, porque os médicos tinham me condenado, ninguém sabia. Se ele não sabia, ele veio de longe. E foi dito e feito. Depois, uma semana e meia depois, eu ganhei a Débora. Eu fui para o hospital e não senti nem o frio que a gente sente depois que ganha. É normal? Eu não senti, eu fiquei temperatura ambiente e todas as pessoas foram visitar ela no quarto. Sabe, quando eu cheguei na minha casa, né? A vizinhança toda lá da Vila Clara, ela ia visitar ela.
que ela tinha nascido, a Débora, sabe? E ela veio saudável, perfeito, linda, né? Então, assim, depois Deus fechou minha madre, eu não tive mais filhos. E se você estiver com algum dilema, eu falo para você, o Deus do impossível, Ele pode fazer o impossível na sua vida, como fez na minha, porque era impossível voltar, né? E Deus me trouxe de volta. E depois Deus preparou tudo, eu casei com meu esposo, graças a Deus, né? E graças a Deus ficamos firmes na casa do Senhor, né? Se Deus tem falado com você que tem uma obra na sua vida, que Deus quer te usar, vai correndo para os pés do Senhor. Fala para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. O Senhor vai tirar toda barreira, todo impedimento. O Senhor vai te usar. Se Ele falou que vai usar, Ele usa, viu? Pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos usa pela misericórdia dEle, né? Então, faz um propósito com Deus. E se você não pode ter filho, o Senhor Deus é aquele que pode abrir a sua madre, pode preparar para você, né, uma criança. Oh, glória a Deus. Fique em paz. Deus prepara todas as coisas para nós. Em nome de Jesus. Que esse testemunho possa ter edificado a sua vida, né? Assim como o Senhor tem edificado, né? Onde eu passo, que eu conto esse testemunho, o Senhor tem edificado as almas. E eu creio que o Senhor vai continuar edificando, em nome de Jesus. Um abraço para todos. Eu agradeço essa rica oportunidade de estar aqui falando com vocês. Obrigada, mãe, pelo testemunho. Deus abençoe a senhora. E vamos voltar para a senhora contar mais testemunho, porque não são poucos, são muitos testemunhos. Muitos testemunhos. Glória a Deus. Obrigada por você assistir. Se você gostou, comenta, compartilha, se inscreve no canal e manda para os seus amigos, para alguém que você conhece que precisa ouvir esse testemunho. Tá bom? Deus abençoe. Fica com Deus.